Nos últimos dias, uma série de avistamentos de luzes misteriosas sobre o céu da costa leste dos Estados Unidos tem gerado grande preocupação entre os moradores locais, provocando especulações sobre a origem do fenômeno. Com registros de objetos voadores não identificados, em estados como Nova Jersey, Nova York, Ohio, Virgínia e Pensilvânia, a situação rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios a envolver o espaço aéreo norte-americano nos últimos tempos. O que está acontecendo nos céus dos Estados Unidos? Seriam drones, meteoritos, OVNIs reais, ou, como sugerem algumas teorias da conspiração, uma invasão alienígena prestes a acontecer. Tudo começou em 18 de novembro, quando os primeiros relatos surgiram em Nova Jersey. Desde então, o fenômeno se intensificou, com avistamentos registrados praticamente todas as noites. Os objetos são descritos como luzes brilhantes que sobrevoam o céu, na maioria das vezes durante a noite, e se deslocam por regiões como zonas rurais, bairros residenciais e até áreas restritas, como instalações militares. Em alguns casos, como o ocorrido na base aérea Wright-Patterson, localizado em Ohio, o espaço aéreo foi temporariamente fechado devido à presença dessas luzes misteriosas. No último final de semana, em 14 de dezembro, o fenômeno levou a restrições no espaço aéreo da base aérea Wright-Patterson, que abriga comandos críticos da Força Aérea dos Estados Unidos. O espaço aéreo foi fechado durante várias horas, enquanto oficiais monitoravam os objetos. Esta não é a única instalação militar a ser afetada pelas luzes misteriosas, que também sobrevoaram o Arsenal Picatinny, em Nova Jersey, e outras bases militares ao longo da costa leste. Além disso, as luzes foram vistas nas proximidades de pontos sensíveis, como o clube de golfe do presidente eleito Donald Trump, localizado em Bedminster, gerando ainda mais especulações sobre a natureza dos avistamentos. Diante do aumento dos relatos, as autoridades começaram a investigar a origem dos objetos. Segundo a CNN, a principal suspeita é que se trate de drones. Essa teoria ganhou força devido a uma recente mudança na legislação americana, que passou a permitir voos noturnos de drones no país. A deputada de Nova Jersey, Dawn Fantasia, afirmou que os objetos avistados possuem até 1,8 metros de diâmetro, podem evitar sistemas convencionais de detecção e operam de maneira coordenada, o que sugere que não se tratam de simples dispositivos recreativos. Além disso, essa hipótese é reforçada pelo fato de que muitos dos relatos indicam que os objetos fazem um zumbido característico de drones durante os avistamentos. O ex-agente especial do FBI, Tom Adams, afirmou que a maioria dos avistamentos pode ser explicada como identidade equivocada, ou seja, pessoas confundindo planetas, satélites ou meteoritos com drones. Ele também alertou que a qualidade das filmagens e a falta de familiaridade com fenômenos astronômicos podem levar à falsa identificação de objetos. De acordo com Adams, muitos dos avistamentos podem ser de satélites em órbita baixa, como os utilizados pelo projeto Starlink, ou até mesmo de aeronaves tripuladas, sendo confundidos com drones. Apesar disso, as teorias mais sensacionalistas começaram a circular, com algumas pessoas sugerindo que os avistamentos seriam, na verdade, sinais de uma possível invasão alienígena. O radialista George Noory, que aborda fenômenos inexplicáveis em seu programa, levantou a hipótese de que muitos desses drones podem ser operados por militares, seja dos Estados Unidos ou de outras nações. Essa teoria foi ampliada por políticos como o congressista republicano Jeff Van Drew, que sugeriu que os drones estariam sendo enviados de um navio iraniano na costa leste dos Estados Unidos. No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada pelo Pentágono, que afirmou, por meio da porta-voz Sabrina Singh, que não há navios iranianos na região e que a ideia de uma nave-mãe lançando drones é descartável. Enquanto as investigações prosseguem, o presidente eleito, Donald Trump, se manifestou publicamente sobre o caso, criticando a falta de transparência do governo Biden e pedindo que os drones fossem derrubados imediatamente. Trump questionou a falta de ação por parte das autoridades federais e afirmou que os cidadãos precisam ser informados sobre o que está realmente acontecendo. Há avistamentos misteriosos de drones em todo o país. Pode isso estar realmente acontecendo sem que o nosso governo saiba? Eu não acredito. As pessoas precisam saber disso. E agora? Se não, derrubem eles, escreveu Trump em seu perfil nas redes sociais. No entanto,
o governo federal tem adotado uma postura mais cautelosa. O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, alertou para os riscos de se atirar contra esses drones, apontando que essa ação poderia colocar em risco tanto a segurança das pessoas no solo quanto a de aeronaves em voo. Ele também destacou que, embora o governo tenha outras estratégias para lidar com esses objetos, a medida de abater os drones só seria tomada caso uma ameaça iminente fosse identificada. Uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos também afirmou que, embora o fenômeno seja estranho, não há evidências de que esses drones representem uma ameaça direta à segurança nacional ou ao público. Mesmo assim, a tensão continua a crescer. Autoridades de Nova Jersey, como o prefeito de Belleville, Michael Malone, orientou a população a acionar o esquadrão antibombas, caso encontrassem um drone caído. A Polícia Estadual de Nova York também anunciou que está investigando ativamente os avistamentos de drones na região e que está utilizando um sistema de detecção especializado para tentar identificar a origem dos objetos. Por sua vez, a governadora de Nova York, Kate Hochul, também se manifestou, afirmando que o estado está colaborando com as autoridades federais para investigar os incidentes. Ela ressaltou que, embora os drones não representem uma ameaça imediata, a situação está sendo tratada com seriedade. Outro ponto importante é a quantidade de drones registrados no país. A Administração Federal de Aviação afirma que cerca de 800 mil drones estão registrados para operação nos Estados Unidos, o que torna ainda mais difícil rastrear e identificar os responsáveis pelos avistamentos. Os drones são amplamente utilizados para atividades recreativas, comerciais e até para vigilância. A questão é que, com o aumento da cobertura midiática e o crescente interesse popular pelo fenômeno, algumas pessoas podem estar tentando imitar os padrões de movimentos vistos nos primeiros avistamentos, criando cenários falsos e contribuindo para a confusão. Em meio a toda essa incerteza, o caso continua a gerar discussões acaloradas entre especialistas, autoridades e cidadãos. Embora as investigações sobre o fenômeno estejam em andamento, as respostas ainda são inconclusivas. Os avistamentos de luzes misteriosas no céu da costa leste dos Estados Unidos continuam a desafiar explicações simples, e a dúvida sobre sua origem permanece, enquanto as autoridades tentam garantir que o pânico não se espalhe, mantendo o público informado e evitando reações precipitadas. No entanto, uma coisa é certa: a situação tem capturado a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo, que continuam a se perguntar o que realmente está acontecendo nos céus dos Estados Unidos. Esperamos que você tenha achado este vídeo informativo. Se gostou, clique no botão de curtir para nos ajudar a criar mais conteúdo. Não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado sobre as novidades da Terra e do Universo. Obrigado por assistir.